Shalom, shalom, povo de Deus, graça e paz. Vamos para o nosso 10º dia da campanha de prosperidade. Eu quero já pedir perdão para vocês, né? Porque nós tivemos aqui um evento extraordinário. Estou em Maringá, no Paraná, já há alguns dias. A minha mãe foi diagnosticada com Covid e teve que ir para a UTI, acabou sendo entubada. Então estamos aqui em forte intercessão, né? Ela ficou com o pulmão comprometido, né, em mais de 70%, então foi bem sério. Nós estamos aqui sustentando ela em oração, né, várias vezes por dia, né, de madrugada. Estamos crendo muito, né, gerando assunção de cura, crendo no cuidado do Senhor. Tá bem? Então vocês me perdoam, mas eu não estava conseguindo gravar porque não tinha cabeça. Tinha internet, tinha tudo, mas não estava conseguindo raciocinar para poder gravar as aulas. Então vocês me perdoam, né? Aconteceu, pode acontecer na casa de qualquer um, tá bem? E se você lembrar de interceder, por favor, o nome dela é Maria Sueli Selicane Drogovic, tá bem? Ela está ainda entubada, mas o quadro dela é estável e nós estamos crendo na recuperação rápida em nome de Jesus, tá bem, queridos? E Deus falava comigo nessa campanha muito a respeito de medo. O medo tem nos detido de operar muitas coisas, de executar chaves bíblicas, de usar os códigos, de entender, né, como funciona essa engrenagem no mundo espiritual, como ela funciona, como ela gira. Quando o medo entra em ação, trava muitas coisas, porque Deus reage à nossa fé, e o medo é justamente o antônimo da fé, é o contrário. Então, quando a gente tem medo, a gente paralisa, estaciona, a gente para de progredir e às vezes a gente começa a regredir, né? Então, prosperidade acaba sendo o contrário da regressão, de andar para trás. Prosperar é avançar, é conquistar, é ter, é governar, e aí a regressão é o contrário, é ter fracasso, é diminuir, né? Ao invés de amplificar, é reduzir. Amém? Então, eu sei que quando você se depara, por exemplo, com um cão, com um cachorro, né, eles costumam ter mais medo de nós do que nós deles, né? Porém, ele consegue perceber no ser humano a presença de medo, né? Se o ser humano recua, mostra na face, na feição que tem medo, o cachorro costuma avançar ou se impor, né, latir, né, se mostrar ali com a sua fisionomia, né, que está sobrepondo a autoridade. E o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, Satanás, né, que também é chamado de cão, ele também percebe essa presença de medo, né, que quando existe a presença de medo, existe a ausência de fé, né? Medo é uma coisa comum. Fui bem paralisado, né, pelo medo esses dias. Tentei colocar minha fé. Um dia eu chorei muito, mais de 3 horas, e depois eu parei totalmente, consegui vencer, né? E muitos são os obstáculos da nossa vida. Tem gente que pensa assim: por que o povo do judeu é o povo mais rico do mundo? Queridos, o povo judeu, a proporção deles terem mais milionários por milhares de habitantes ou por milhões de habitantes é uma taxa muito alta, mas eles são apenas 0,002% da população mundial, né, que nós oramos por eles, né, que nós admiramos eles, mas todo judeu aprendeu a não ficar esperando ajuda externa. Ele aprendeu a se virar com todo tipo de situações. Eles aprenderam a se adaptar em meio aos seus gigantes, né? E assim como um cachorro percebe medo e uns correm e outros enfrentam, o judeu é aquele que enfrenta os seus gigantes, os seus medos, os seus problemas, e vão para cima para solucionar. É diferente você correr e protelar, né? Deixar para sempre, para depois, para amanhã, para poder combater todo tipo de medo. A gente não consegue prosperar no meio ao medo, a gente consegue prosperar em meio à fé. Com a fé todas as coisas são possíveis. Sem fé é impossível agradar a Deus, né?
Aqui na Bíblia tem um versículo que eu quero dizer para vocês, a qual Deus falou comigo, que é em Josué 1:9. Amém? Que diz assim: não fui eu que ordenei a você, diz o Senhor, seja forte e corajoso. Coragem, querida, ela brota onde existe fé. Coragem, ela é também contrária, avessa ao medo, né? Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então você pode perceber, se você tiver essa conduta de não temer, de não ter medo, né? De saber que Deus está conosco, Ele vai nos fortalecer, a ajudar, a segurar na nossa mão com a sua direita vitoriosa. Amém, queridos? Então, em meio à pandemia, nós não podemos desanimar, nós não podemos ter medo, nós não podemos esquecer das promessas do Senhor. Esses dias atrás se levantou um grande gigante. A minha mãe estava meio mal, eu vim de Curitiba para Maringá, uma viagem de 430 quilômetros. Cheguei aqui, orei por ela através de um blindex, né? Porque eu não podia colocar minha família em risco, as pessoas que eu ministro e tal, nem a minha própria vida. Então orei para minha mãe pelo blindex, ela estava bem, estava tudo tranquilo, né? 2 dias depois ela já estava internada, no terceiro foi entubada. Então veio medo, veio batalha espiritual, vieram demônios para nos afrontar, espírito da morte veio rondar nossa casa, e Deus dando a mesma palavra, Jesus em meio à tempestade acalmando as águas e acalmando o vento. Deus na verdade falou 4 vezes a mesma palavra para nós em 2 dias. Então nós decidimos confiar. Em meio à avalanche de pessoas que vêm dar suas opiniões, né? Falar de morte, falar de fracasso, falar de Covid, né? Televisão falando de um monte de coisa errada, nós já não assistimos há muito tempo, né? Mas sabemos que as pessoas recebem essa informação de fake news, de medo, de temor, de morte, de fracasso, e geram também uma intenção no coração e um ambiente de derrota, um ambiente negativista, né? Um ambiente negativo, né? Ou de ideias negativas, de intenções negativas, um ambiente de medo, de falta de coragem, de temor. Então nós tivemos que combater tudo isso aqui em casa. Eu e meu irmão que está aqui atrás, o Arthur, a Nilcélia, a pastora Andréia de Brasília, que estivemos juntos, né? Vieram mais 3, 2 apóstolos e um pastor de Nova Londrina para cá para orar um dia perto da meia-noite, até as 2 e pouco da manhã, e fazendo live, orando com outras pessoas, essas pessoas com irmãs, com tias, com parentes, orando, e criamos um ambiente de esperança, criamos um ambiente otimista, criamos um ambiente positivo, e aí as coisas começaram a acontecer, tá? As coisas começaram a mudar. Então, você tem que tentar sair perto de pessoas negativistas, ou explicar para elas, falar, se você não mudar o rumo dessa prosa, né? Se você não começar a falar de coisas boas, porque as frequências que nós temos no nosso cérebro, amém? Elas influenciam tudo ao nosso redor e derredor, amém? Ambiente de alegria vai trazer alegria, ambiente de tristeza vai trazer tristeza, ambiente de incredulidade vai bloquear milagres e atrapalhar a unção, porque é assim, a Bíblia diz que é assim, né? E a gente tem que mudar as circunstâncias, lembrando que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então você tem que criar a fé. Às vezes não é fácil, você está em circunstâncias totalmente contrárias. Para nós mudarmos o ambiente, a circunstância que foi difícil, ambiente de opressão, ambiente demoníaco, ambiente de morte, espíritos da morte rondando o hospital e casa, e nós combatendo, repreendendo, falando, criando coragem, criando fé. Fé é o antimedo, fé é o contrário ao medo, fé é o que bane o medo fora, né? Quando você chega perto de um cão e ele percebe você com medo e ele se encoraja todo, assim são os demônios, eles vêm e se impõem.
E quando você demonstra o contrário, perdi o medo, se levanta, faz cara feia. Tanto os cachorros quanto os demônios percebem que você mudou a qualidade mental, né? Você mudou as vibrações de pensamento. Você que estava numa condição de temor, de sair correndo, de correr do problema, correr do gigante, agora você está pronto para enfrentar. Então teu inimigo vai perceber, falou, opa, agora ele vem com tudo, agora quem tem medo sou eu. E é aí que você muda o jogo. Você consegue mudar o jogo da tua vida financeira, você consegue mudar o jogo da tua saúde, do teu peso. Amém? Eu já pesei 118 quilos, hoje eu tenho 88, sabe? Foi uma definição mental que me trouxe isso. Trouxe correndo? Eu coloquei na cabeça e emagreci? Não. Coloquei na cabeça que eu ia comer menos, que todo o meu ser ia se acostumar, que agora não era mais uma pessoa de 118 quilos, né? E aí começa a cair as bochechas, né? Começa a ficar mais magro, aí o inimigo te ataca, aí vem as vontades de comer alimentos calóricos, um monte de coisa, e é aí que você vai travar essa guerra mental e vai definir quem manda nessa história sou eu, e vai ser da minha maneira. É quando você se impõe e fala, é do meu jeito, é quando você perde o medo e é corajoso. Você viu aqui o versículo que eu disse para vocês? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime. O pavor e o desânimo são contrários, né? A força e a coragem. Então, quando você define qualquer área da tua vida e se posiciona, não vai ser desse jeito agora, as coisas começam a acontecer. Às vezes tua casa ela é um ambiente que ela cria altares para demônios. Você é acumulador, tem lixo, tem bagunça, tem desorganização, tem coisa arada, quebrada. Amém, Espírito Santo? Eu vou sair um pouquinho do tema assim, para falar isso que o Espírito Santo está falando. Queridos, no ambiente de coisas quebradas, tudo tende a quebrar mais, e todas as pessoas que habitam naquele ambiente vão perceber que as coisas podem ser remendadas, sabe? Que as coisas podem ser feitos quebra-galhos e adaptações e ali passar um plástico amarrado ali na mangueira, sabe? O garfo que quebrou vai lá dar um pingo de solda nele e você tem que gerar. Falou, não, quebrou as coisas, eu quero ou conserto ou comprar um novo, né? Ir cuidando da minha casa, do ambiente de trabalho, da minha vida, né? Tem gente que perde um dente, não conserta, ou tem uma cárie, deixa, tem uma enfermidade, deixa, vai empurrando tudo de barriga. Eu sei que tem tempos na nossa vida que as coisas não são fáceis. Tem tempos na nossa vida que tudo acontece com dificuldade, mas se você tem uma mentalidade de arrumar, consertar, dar a volta por cima, prosperar, avançar, você determina, existe uma unção liberada em Deus, e um versículo bíblico para isso, que todas as coisas cooperam, tudo ao teu redor coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então você começa a gerar um ambiente de, pai, eu quero tudo do melhor para você, eu vou consertar isso, aquela torneira que está pingando, eu vou trocar o reparo, eu não vou deixar pingando 10 anos porque vai causar um prejuízo enorme. Meu carro tá com um pneu parecendo a lona, né? Aí você vai, pega a estrada e dá um prejuízo maior, porque você vai, estourou o pneu, bateu, ou até perde o bem. Então, um ambiente de socorro, um ambiente de prosperidade, um ambiente de conserto, um ambiente de mudança, um ambiente de que todas as coisas serão e acontecerão novas e serão para a glória de Deus. Ele é dono do ouro e da prata, banindo toda a miséria, banindo todas as circunstâncias contrárias ao que você determinou. Amém? Às vezes você vai pegar todas as coisas, agora falou, todas as coisas ao seu redor e vai dizer, como eu vou mudar minha mentalidade? O carro está fundindo o motor, a casa está caindo uma beirada ali, as finanças não vão bem, devendo para cartão de crédito, a agiota me cobrando,
tá, queridos? Talvez seja essa a sua situação. O judeu tem uma chave muito linda para nós, eu vou entregar ela agora, resolveu os problemas cada um de uma vez, tá? Enfrentar tudo, não correr desses cães que estão latindo para você. Mas eu vou olhar com um olho clínico para a situação do carro e vou colocar no papel, tem o carro para resolver, qual seria o melhor caminho, o caminho mais inteligente para o carro? Ah, não tem caminho agora, então vou colocar, pensando sobre o carro. Agora eu vou olhar para a casa que está caindo, para a saúde que está debilitada, para o remédio que eu não pude comprar, ou para o meu nível financeiro, ou para o agiota, para o banco, e eu vou ver como eu resolvo coisa por coisa. E depois eu vou enfrentar e vou usar todas as minhas energias, minha inteligência, para focar naquele gigante e enfrentá-lo e pôr ele por terra, né? Parece muito grande enfrentar tudo de uma vez. Meu Deus, está tudo desabando, né? Eu lembro uma vez que a gente estava sem muita condição, eu precisava fazer uma mudança para minha mãe, e estava difícil as coisas, o dinheiro estava apertado. Eu falei, mãe, eu tenho uma Saveiro emprestada, eu vou fazer a mudança de Saveiro. Ela falou, não tem como, são coisas grandes. Falou, mãe, eu vou dar várias viagens, eu vou conseguir mudar de Saveiro. E eu coloquei aquilo na cabeça, enfrentei aquela mudança e dei 11 ou 13 pequenas viagens de Saveiro e consegui um amigo, um primo, na verdade, o André, meu primo, coloquei ele para me ajudar e nós conseguimos em 2 dias mudar uma casa que ia precisar de um caminhão de mudança, que na época não dava para pagar, e acabei a mudança, me senti satisfeito, mas minha mãe disse, agora temos que pintar a casa para entregar. E eu falei, puxa vida, eu vou pintar essa casa. E peguei, compramos as tintas, não tinha dinheiro para pagar pintor. Quando eu comecei a pintar, Satanás me atacou e disse, você vai demorar mais de 15 dias para pintar essa casa. E eu fiquei meio desesperado mesmo, que o serviço não rendia, tinha que pintar todos os rodapés e depois pintar com o rolo. E quando eu olhava para trás, tinha tantas paredes por dentro, por fora da casa, edícula, portões, portas. E eu falei, meu Deus, eu não tô progredindo, eu não tô rendendo. E o medo me atacou. E eu resolvi me ajoelhar e falar com Deus. Eu me ajoelhei e falei com ele. Falei, Senhor, eu não consigo render nada aqui. Me meti para fazer essa pintura e agora não consigo prosperar. Tá tudo tão difícil, tá tudo tão devagar. O Senhor falou, divida o problema em 3. E eu queria mais instruções de Deus, mas Ele não me deu. Ele só me trouxe essa palavra no coração. Divida teu problema em 3. E eu dividi. Falei, como é que eu vou dividir essa casa? A pintura interna da casa, a pintura externa e os muros e portões. Então eu peguei a parte interna e acabei com 1 dia e meio. Porque eu não estava olhando para a casa inteira, eu só estava olhando para a parte interna. E a parte interna não era tão grande. Mas o meu objetivo agora era menor e eu conseguia alcançar com mais facilidade. Enquanto eu acabava 2, 3 paredes, eu olhava para o resto e eu já estou acabando a primeira parte. E o meu cérebro se adaptou ao tamanho do meu gigante. Eu não preciso enfrentar todas as áreas da minha vida agora, eu preciso pegar uma e focar nela, e ter sucesso nela, e avançar nela. Talvez nós estamos falando da área física, que nem é o caso da minha mãe. Talvez nós estamos falando da área emocional, que eu acabei de vencer a minha e do meu irmão. Meu irmão estava desesperado aqui sozinho para cuidar da minha mãe. Nós quebramos o carro na estrada. E ele estava com temor, com medo. Hoje ele está fortalecido, porque com 1 ou 2 dias ele venceu aquilo. Eu também fiquei abalado. Com 1 ou 2 dias venci aqueles 80% de medo que veio sobre, e o chorar foi embora. E agora nós conseguimos ver com novos olhos, outros objetivos. Minha mãe foi entubada, que para nós era o pior de tudo. Depois descobrimos que o entubamento, na hora da emergência, na hora que você já está muito mal, é muito menos, funciona muito menos de você ser entubado antes, né? E o teu corpo fica mais tranquilo para poder absorver os medicamentos e ter melhora. O teu emocional acaba não atrapalhando, que a gente fica nervoso, e aí tem influência de adrenalina e tantas outras coisas que o nosso corpo libera, endorfina e aí por diante, né? E aí consegue uma melhora.
Então conseguimos observar tudo com melhores olhos, e é assim na tua vida, em todas as áreas. Quais são os teus gigantes? Quais são aqueles gigantes que você não gosta nem de ouvir falar? Sabe? Você vai começar a olhar para eles e falar: gigante, eu te enfrento, Deus esteve comigo em outras áreas, e eu consigo hoje me sair muito melhor, e eu vou para cima, tá? Então agora, queridos, você pode ir para cima, tá? Da área que você quiser da tua vida. Você vai dividir em partes menores, assim como eu fiz com a casa. Terminei logo a parte de dentro, deixei bem caprichado, fui para a parte de fora, com um dia eu já tinha terminado a parte de fora, e os muros demorou mais um dia e meio, e em 5 dias ou 6 estava toda acabada a pintura daquela casa, que eu estava sendo atacado, que demoraria 15 ou 20 dias, né, para terminar. Tá? Comecei a ver detalhes, e aquilo ficou grande para mim. De repente, me organizei. Olha o segredo dos judeus: enfrentar gigantes um a um. Amém? Enfrentar problemas um a um. Você pode até marcar todos, mas você vai enfrentar um por um. Você não vai ser você contra um monte de coisas. Vai ser você com toda a sua arma, sua fé, sua inteligência contra um. E aí você vai pensar muito naquilo. E você vai focalizar, dar hiperfoco em cima dos problemas. E aí você não vai atirar como com quem tivesse com uma metralhadora atirando no exército inteiro. Você vai pegar uma munição, colocar na tua sniper e dar um tiro bem no meio da testa do gigante, como fez Davi. Amém? E aí sim você vai avançar, você vai prosperar, você vai vencer, tá? Creia que Deus quer que você coloque a tua inteligência para fora. Deus é um Deus de estratégias. Ele vai deixar você usar todas as armas que você tem, e Ele vai liberar armas para você também, estratégias, vai te dar ideias, mas é você que tem que determinar: eu me levanto contra essa área da minha vida. Pare de correr, comece a enfrentar. Se a tua vida financeira não funcionou, que nem não funcionou a minha por décadas, e depois eu determinei e aí começou a mudar, você vai determinar na sua vida, e todas as outras coisas serão modificadas. Amém? E para fechar, Mateus 6,33, coloque Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Coloque Ele em primeiro lugar, parte para cima desse gigante, porque a vitória é tua. Tá bem? Vou colocando aqui as próximas aulas. Não estava em condição emocional, mas já venci o gigante. Já estou orando muito pela minha mãe, clamando, mas já venci aquele baque contrário, né, de emoções, de situações. Ela estava bem, de repente já está internada, de repente já está entubada, de repente está na mão dos médicos. Aí eu tirei isso da minha mente, não está na mão de médicos, né, está nas mãos de Deus. Os médicos só estão ali fazendo a parte deles, mas Deus governa sobre todas as coisas, sobre os médicos e sobre tudo. Amém? Que Deus te abençoe. Deus está no controle da tua vida. Amém? Até mais. Tchau, tchau.